Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Aqui é o seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Manuel Inácio. Estou falando aqui da cidade de Contagem, nas Minas Gerais, e hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante com os amados para a edificação dos santos, e eu quero falar sobre a difícil tarefa de criar filhos para Deus. Eu vou gravar 2 módulos, porque eu tenho só 10 minutos em cada módulo e eu quero tratar de 8 pontos aqui com os amados. Eu peço a sua paciência para comigo. E o texto que nós vamos usar aqui para essa meditação está em Deuteronômio, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, meus amados irmãos, quando a gente fala sobre criar filhos para Deus, a gente precisa, num primeiro momento, repreender a todos aqueles irmãos que, por falta de sabedoria, às vezes falam assim: olha, os nossos filhos a gente consegue controlá-los, a gente consegue dominá-los, a gente consegue instruí-los até um certo ponto, porque de certa idade para frente a gente não consegue mais, mas afinal de contas nós criamos filhos para o mundo. Amados, em nome de Jesus, repreenda isso. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para Deus. Eu sei que é muito difícil nós criarmos filhos para Deus nos tempos de hoje, onde a gente precisa lidar com assuntos como a ideologia de gênero e tantas outras coisas, mas nós precisamos permanecer firmes, entendendo que nós criamos os nossos filhos para Deus e é para Ele que nós um dia vamos prestar contas acerca de tudo aquilo que fizemos com a criação dos nossos filhos. E o primeiro ponto que eu quero tocar aqui com os amados sobre criar filhos para Deus, eu quero dizer para vocês que nós criamos filhos para Deus, eu crio filho para Deus, quando eu obedeço os ensinamentos de Deus. Nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, Moisés instruindo ao povo a pedido de Deus, aonde eles deveriam ensinar para todos os filhos: há um só Deus. E eu devo ensinar isso para os meus filhos quando eu estou sentado, levantado, andando, quando não tiver mais opções, que eu escreva nos umbrais das portas da minha casa. Ou seja, não tem saída para nós, queridos. É ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar, para quando tiver grande, eles não venham se desviar deles. Eu crio filhos para Deus, o primeiro ponto, quando eu obedeço os ensinamentos de Deus. Eu preciso obedecer os ensinamentos e é por isso que eu preciso criar os meus filhos para Deus. Segundo ponto que eu quero tratar com os amados: eu crio filhos para Deus quando eu sou um exemplo para os meus filhos. E aí eu faço uma pergunta para os amados irmãos e para as amadas irmãs: você tem sido um exemplo para o seu filho? Eu sempre gosto de perguntar isso nos encontros de casais onde somos convidados a ministrar. O seu filho tem te surpreendido no seu quarto orando a Deus? Acontece do seu filho abrir a porta do seu quarto e quando ele entra, ele pega você de joelhos falando com o seu Deus? Nós somos os maiores exemplos que nós temos para os nossos filhos. Não adianta mandar o filho fazer alguma coisa se eu não faço, porque os nossos filhos, eles são os nossos reflexos. Aquilo que ele me vê fazendo é aquilo que ele vai fazer.
Eu tenho sido um exemplo para os meus filhos, como um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora. Ele tem visto em mim um homem de oração, uma mulher de oração. Eu tenho tido uma vida com Deus que serve de exemplo para os meus filhos. E as obras? Eu tenho feito obras para Deus, para o reino, e os meus filhos têm presenciado essas obras. Vou te dar um exemplo rápido, um pequeno testemunho. Eu faço missões numa região muito pobre de Minas Gerais, chamado Vale do Jequitinhonha. E todas as vezes que eu saio em missão, mas a minha esposa, nós levamos junto os nossos filhos. É um casal de gêmeos com 13 anos de idade e desde os 9 anos eles nos acompanham em missões. Porque mais do que falar com eles que eles precisam fazer as obras, eles precisam ver o pai e a mãe fazendo obras. Como que eu trato a minha esposa e como a esposa tem tratado o marido? Nós somos exemplos para os nossos filhos. E um dia os nossos filhos vão ser marido e esposa de alguém e eles têm tido com qual exemplo dentro de casa? Preste atenção nisso. Eu crio filhos para Deus quando eu sou exemplo para os meus filhos em tudo. Queridos, o quarto ponto que eu quero tocar com vocês aqui é sobre o equilíbrio. Nas minhas atividades, casa, trabalho, igreja, eu tenho sido uma pessoa equilibrada, ou seja, eu sei dividir as tarefas, eu sei dividir tudo aquilo que eu faço para não sobrecarregar uma coisa em detrimento de outra, ou eu sou aquela pessoa que descuidadamente eu fico enfiado dentro da igreja e esqueço de cuidar da minha casa. E aí eu quero te dizer o seguinte: o primeiro ministério que Deus confiou a você, homem de Deus, mulher de Deus, não foi a igreja. O primeiro ministério que Deus confiou a nós se chama família. E eu preciso então cuidar da minha família para depois cuidar da igreja. E eu te dou uma base bíblica para isso. Em 1 Timóteo 3:5, que diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, queridos, não tem como eu ser um homem ou uma mulher desequilibrado nas minhas funções, principalmente aqueles que são líder na casa do Senhor. Cuide da sua casa bem, porque a própria palavra está dizendo que se você não cuida bem da casa sua, da sua própria casa, como vai cuidar da obra de Deus? E aí eu quero lembrar aqui uma palavra de sabedoria do pastor Abe Uber. Ele disse o seguinte: eu não quero ser igual Davi, que ganhou todo mundo, mas perdeu a sua casa, e nem quero ser como Noé, que ganhou toda a sua casa, mas perdeu todo mundo. Isso significa que nós temos que ter um equilíbrio para que tudo vá bem na nossa jornada e eu saiba criar os meus filhos para Deus. E o que a gente mais tem visto hoje em dia, tristemente, são homens e mulheres de Deus perdendo os filhos para o mundo, porque não teve equilíbrio dentro de casa. Às vezes faltou sabedoria e você traz os problemas da igreja para dentro de casa e comenta na mesa de jantar com a sua família problemas relacionados aos irmãos, problemas que estão acontecendo na igreja, e aquilo vai colocando no coração do filho, no coração da filha, uma ojeriza pelas coisas de Deus e pela igreja, e daqui a pouco eles não querem mais estar na igreja, junto com o papai, junto com a mamãe. Por quê? Porque é tanto problema que eles ouvem acerca da igreja. Então nós precisamos ter equilíbrio e sabedoria para lidar com essas situações. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, cuide da sua casa, porque Deus um dia vai cobrar de você a conta acerca de como você cuidou da sua casa. Então nós já tratamos 4 pontos e eu quero ir agora com os amados para o 5º ponto. Eu crio filhos para Deus quando eu amo os meus filhos. Mas, pastor Manuel, é muito óbvio. Eu tenho que amar os meus filhos. Pois bem, eu quero te dizer que amar os nossos filhos é diferente de fazer tudo para os nossos filhos.
quando eu faço tudo que os meus filhos querem, quando eu dou tudo que os meus filhos querem, isso não é uma prova de amor, queridos. Eu estou estragando os meus filhos quando eu faço isso com eles. Eu preciso entender que Deus me amou primeiro e Deus me deu como herança os meus filhos e nós um dia vamos prestar conta de tudo aquilo que fizemos com os nossos filhos para o nosso Deus. Então, meus amados, amar não é dar tudo. Amar é impor limites. Os nossos filhos, eles precisam se sentir amados quando eu coloco limite sobre a vida dele. Porque o meu filho precisa entender que quando o papai e quando a mamãe colocam limites sobre a vida, é por amor. Porque o mundo ensina os nossos filhos a fazerem o que quer, sem limites. Lá no mundo não existe limites, mas lá no mundo também eles não vão encontrar amor. O amor eles vão encontrar dentro de casa, no seio da família, nessa instituição sagrada criada por Deus, chamado família. Amados, quando eu não dou o celular para um filho que é uma criança, que é pequeno, que não está na idade, eu não posso ter dificuldades em fazer isso. Eu não posso ter um sentimento de culpa, porque eu estou preservando o meu filho. Eu estou cuidando dos meus filhos. Os meus filhos, eu só liberei para eles o uso do aparelho celular, depois agora que eles fizeram 13 anos de idade, porque houve uma necessidade, porque na escola cada um estava estudando no horário. Então a van escolar, o transporte escolar passava para buscá-los. Então tinha dia que um tinha uma aula até mais tarde, o outro tinha o sexto horário. Então foi necessário liberar o celular para os meus filhos. Eu segurei o máximo que eu pude e também tem um detalhe, não acessa qualquer tipo de informação, tem horário para poder usar o aparelho, senão os nossos filhos viram escravo desse tipo de modernidade e nós temos que ser vigilantes quanto a isso. Amados, por que nós temos que ter esses limites com os nossos filhos? Porque nós estamos criando uma geração de homens e mulheres mimados e sem limites. É o que nós temos visto na nossa sociedade hoje em dia. Pessoas mimadas e pessoas sem limites é o que eu costumo chamar de bebês gigantes. São uma geração de bebês gigantes. Só tem tamanho, mas não tem responsabilidade. Amados, são adultos que não podem ser contrariados. E você sabe qual que é o grande problema da gente criar uma geração nesse sentido? São péssimos profissionais, pessoas de difícil relacionamento. Você sabe por quê, querido? Porque os pais criaram mimando essas crianças e deixando fazer tudo o que queria e eles não podiam ser contrariados. E hoje essa geração chega no mercado de trabalho e são pessoas de difícil relacionamento interpessoal. São pessoas que no primeiro milindre, no primeiro problema, no primeiro não que eles recebem no ambiente de trabalho ou na faculdade ou aonde quer que eles estejam inseridos, eles dão piti, eles dão problema e não sabem enfrentar as situações como homens e mulheres adultos. Por quê? Porque o papai e a mãe, por excesso de amor, por excesso de zelo, criou de forma errada. Achou que dando tudo, que deixando fazer tudo, era o melhor caminho. E a gente vê que não é. Amados, hoje nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Nós temos a oportunidade de criar os nossos filhos, de orientar os nossos filhos para criarem os seus netos de forma diferente. E louvamos a Deus por isso, porque hoje nós temos o conhecimento, hoje nós temos a instrução e nós não vamos ficar sem saber o que fazer. Queridos, eu crio filhos para Deus, é o sexto ponto. Eu crio filhos para Deus quando eu não deixo os meus filhos com qualquer pessoa.
Eu sou autoridade sobre a vida dos meus filhos. Você, pai, você, mãe, você é autoridade sobre a vida dos filhos. E a você cabe saber e examinar quem são as companhias dos seus filhos. Com quem está saindo, com quem vai sair, para onde vai dormir aonde, com quem. São informações que nós, enquanto pai, temos autoridade para perguntar aos nossos filhos. E se eles negarem de informar isso para nós, nós temos que chamá-los e ter uma conversa séria com eles. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos com muito risco dos nossos filhos sofrerem abuso sexual, assédio moral. E essa responsabilidade, essa confiança foi outorgada a Deus por nós que somos os pais. Nós estamos criando para Ele, para Deus. E nós vamos prestar conta do que fizemos com a criação dos nossos filhos. Muito cuidado com relação a isso, com quem os filhos estão andando, porque dependendo da idade que o seu filho está, se ele ainda é criança ou se ele ainda está passando por uma fase de transição, de pré-adolescência, de adolescência, eles estão numa fase que são muito influenciáveis. Então, cuidado com quem o seu filho anda, qual é a turma de colegagem que o seu filho está inserido nela. Queridos, eu crio filhos para Deus. O 7º ponto que eu quero tratar com vocês. Eu crio filhos para Deus quando eu cuido com relação a quem entra dentro da minha casa. Quem é que você tem deixado entrar dentro da sua casa? Quem são as influências e as referências que o seu filho está tendo dentro da sua casa? Porque você está recebendo pessoas que às vezes a única coisa que sabe fazer é falar mal da vida alheia, cuidar da vida dos outros, e tudo isso dentro da sua casa. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito cuidado com quem você está trazendo para dentro da sua casa, levando para dentro da sua intimidade, levando para dentro do seu quarto. Deixa eu te explicar uma coisa: o quarto do casal é lugar sagrado, ali não entra visita, ali não entra ninguém, ali só entra o casal e, quando necessário, os filhos. O leito tem que ser um leito sem mácula, nada de chamar amigo, de chamar irmão da igreja para entrar para dentro de casa, para sentar na cama que você dorme com seu marido e ali vocês ficarem conversando. Negativo, queridos. O quarto do casal, a sua casa, é lugar sagrado. Cuida para saber de quem está entrando dentro da sua casa, qual é a influência, que tipo de influência você está trazendo para dentro da sua casa e para os seus filhos. Perdão, queridos. Agora eu quero entrar no último assunto aqui e no mais, talvez, palpitoso aqui no assunto. Eu crio filhos para Deus quando eu não falto com a verdade. Queridos, nós estamos vivendo em meio a uma geração de mentirosos. E muitos desses mentirosos que a gente vê hoje, eles tiveram essa criação e hoje são quem são, por causa daquilo que viram dentro de casa. Aprendam uma coisa, porque nós estamos vivendo nessa geração de moleques que faltam com a verdade. E deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos negociar com a mentira. A mentira não pode entrar dentro de nossas casas. Não aceite que o seu filho, não aceite que a sua filha usem de mentira com você. E você, papai, e você, mamãe, muito cuidado para que você não dê exemplo de um homem mentiroso e de uma mulher mentirosa para os seus filhos. E sabe como você faz isso? Você faz às vezes sem perceber. O telefone na sua casa toca e você diz para o seu filho e para a sua filha: fala que eu não estou. Você está ensinando para o seu filho e para a sua filha a mentir. E a mentira não pode prevalecer dentro de nossas casas, porque o Satanás, ele é o pai da mentira, e eu não quero que esse pai, Satanás, esteja dentro do meu lar. Eu não posso negociar com a mentira. A verdade, em primeiro lugar, doa a quem doer, mas a verdade ela tem que prevalecer, e você precisa ensinar
isso para os seus filhos. Então, quando o seu filho é pequeno e ele chega em casa com um lápis na mochila e esse lápis não é dele, você precisa parar tudo que você está fazendo e perguntar de quem que é aquele lápis. E no outro dia você vai ter que ir lá na escola para descobrir de quem que é aquele lápis, porque o seu filho precisa aprender que ele não pode chegar com nada dentro de casa que não seja dele. Quem fez essa bagunça? Tudo tem que ser checado e descoberto para que a verdade prevaleça. Ensina isso para o seu filho, queridos, em nome de Jesus, para que você seja bem-sucedido na criação dos seus filhos para Deus. Amados, Apocalipse 21, no verso de número 8, fala algo aqui muito interessante, e todas as vezes que eu falo sobre essa questão da mentira, eu faço questão de ler, até para que todos possam compreender que tudo que estamos falando tem base bíblica. Apocalipse 21, no verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não negocia com a mentira, querido, porque a salvação ela é individual, e se você não ensina isso para os seus filhos, pode acontecer de você ir para o céu e o seu filho ir para o inferno. E você perde a sua família e eles perdem a salvação. E é papel nosso de pai e de mãe ensinar aos nossos filhos: não negocie com a mentira dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não vamos fazer igual Adão e Eva, uma geração de pessoas que não assume responsabilidade e joga a culpa para outra pessoa. Você lembra? Adão, quando foi confrontado por Deus, mas Adão, o que aconteceu? E Adão disse: foi a mulher que tu me destes. E aí Deus foi confrontar a Eva e Eva disse: foi a serpente que me enganou. Um transferindo responsabilidade, jogando responsabilidade para o outro. Queridos, uma geração que joga culpa nas outras pessoas, joga culpa no pastor, joga culpa no líder, joga culpa no patrão, joga culpa em Deus, e nós não podemos ser deste jeito, queridos. E eu quero encerrar dizendo para vocês que quando nós criamos uma geração de pessoas que elas agem com mentira e elas agem dessa forma, julgando, transferindo responsabilidade para outras pessoas, são pessoas que crescem sem compromisso e sem responsabilidade. Terrível coisa é quando nós vemos um homem e uma mulher que já são adultos, mas eles não têm compromisso e não querem assumir compromisso. Por quê? Porque o compromisso gera responsabilidade e hoje eles estão correndo dos compromissos. E o grande problema de quando a pessoa não quer assumir compromisso e nem responsabilidade é que ela não consegue alcançar maiores posições sociais. Porque toda posição maior, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, como eu não quero responsabilidade para a minha vida, eu não assumo compromisso. E nós temos que ter filhos que são pessoas responsáveis e que assumem os seus compromissos. Quando os nossos filhos começam a deixar os ciclos interrompidos. O que é o ciclo interrompido? Tudo que eu começo a fazer, eu paro. Eu não dou sequência, eu não dou finalização a nada. É o filho que quer fazer inglês, e aí ele começa a fazer inglês, daqui 2, 3 meses ele já cansou do inglês, ele chega para o papai e fala: papai, eu não quero mais inglês, agora eu quero fazer informática. E aí ele abandona o inglês e vai fazer informática. O pai gasta com matrícula, gasta com inscrição, faz a informática. Passou 2, 3 meses, ele já não quer mais informática, agora ele quer fazer balé, ele quer fazer dança, ele quer fazer natação. Uma geração de pessoas que tem o ciclo interrompido porque eles não fazem nada por inteiro, fica tudo pelas metades. Sabe qual que é o grande problema disso, queridos? Nós temos pessoas hoje em dia que têm dificuldade em se relacionar com Deus. Por quê? Porque tudo na vida dela, ela teve ciclos interrompidos. E todo o nosso contato com o nosso Deus, ele é um contato de permanência.
e a gente não pode deixar pela metade o nosso relacionamento com Deus. Mas como ela foi criada assim, deixando tudo pela metade, hoje ela tem, inclusive, dificuldade em se relacionar com Deus. Queridos, eu fico por aqui. Espero que tenha sido de valia para os amados, orando a Deus daqui, para que Deus possa dar a vocês graça, sabedoria, para que vocês possam cuidar das suas famílias, cuidar dos seus filhos, e que nesta área vocês sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu encerro com uma passagem que está em 1 Timóteo 5:8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Muito cuidado, querido, com a criação dos seus filhos, porque um dia iremos ter que dar conta de como foi essa criação dos nossos filhos para o Criador, que é o dono dos nossos filhos. Um dia damos conta do nosso casamento, da nossa família, para o eterno. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Shalom.